Bom, então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a modelagem à prova de falhas. E o Celso vai apresentar uma coisa muito legal que eu achei muito bacana, um processo que ele faz. E você pode fazer já a apresentação, Celso, do que a gente falou nas semanas anteriores. Legal. Primeiro, boa noite. Boa noite para o pessoal, boa noite para a turma aí. Realmente tem sido um grande prazer a gente compartilhar esses conhecimentos e ouvir que tem pessoas muito animadas com todo esse conteúdo, que tem ajudado muitas pessoas de fato. E incrível que pareça, é uma coisa que às vezes a gente não tem ideia. Mas esse conteúdo que a gente está passando tem pouca discussão sobre ele. Na verdade, o nosso mundo das joias, ele é um mundo às vezes até meio restrito, meio fechado, onde acaba que não tem muitas informações. Isso é complexo, né? É complexo porque a gente não entende muito o porquê, né? Existe um amigo do ramo que ele tem o curso dele, ele está desenvolvendo, ele está fazendo lives, mas acaba sendo meio nichado, né? Nichado e acaba limitando muito. Então, eu acredito que essa nossa iniciativa está agregando muito no mercado joalheiro, né? E eu acredito que vai dar bons frutos de tudo isso que nós temos falado. E eu queria recapitular aquilo que nós falamos nas últimas 3 lives, né? E, assim, foram basicamente tudo vai girar em torno da comunicação, né? Que é um fator fundamental que se baseia todo esse relacionamento e esse trabalho, já que precisa de muita informação para se construir uma joia, já que não é um ourives, um produtor, ele fazendo a joia em si. Não é ele ali lapidando, porque se ele tem o conceito, a ideia, o desenho, ele vai criar. Mas se ele precisa transpassar isso para outra pessoa criar, essa informação precisa ser muito detalhada. Então, basicamente, nós falamos de 3 coisas que são fundamentais. Elas interligam, claro, mas elas são fundamentais. A escolha do profissional, né, do modelista 3D. Quem é esse modelista? O que ele trabalha? É alta joalheria? É modelo orgânico? Que é um modelo que tem desenho de joia que tem volume, imagem, né? Que a gente vê orgânico, a gente traz aquela reflexão da natureza, né? Organismo, volume, voltas. O modelista, ele vai trabalhar em ouro, vai trabalhar em prata, vai trabalhar em semi-joia. Qual é essa diferença? Então, você precisa entender muito bem essa relação de quem é esse modelista, qual a especialidade e qual a experiência dele nas áreas, né? Porque se eu hoje, a gente trabalha com alta joalheria, minha confecção 99% é ouro. E a gente trabalha com brilhante, pedras naturais, então já é alta joalheria. Então a escolha desse profissional vai fazer toda a diferença no meu resultado final. Né? Porque se eu pegar um modelista que ele é de semi-joia, existe parece que não, mas existe uma diferença muito grande. Por causa do acabamento, a espessura, tamanho, pedra, o encaixe dela, tamanho dos granitos, então tudo isso faz diferença. Então é importante saber disso. O segundo ponto, que foi a nossa segunda live, quais informações eu preciso ter na escolha do modelista? Parece que é igual à escolha do profissional, mas quando a gente fala escolha do profissional, é a escolha da área, do nicho que ele trabalha. Quando nós vamos para o segundo fator, que é as informações que eu preciso ter, ou seja, o que eu preciso entender quem é esse modelista, seria já na experiência dele. E qual é essa experiência? Primeiro, hoje, eu gosto de trabalhar com, não discriminando nenhum, mas que para mim foi mais fácil para a joalheria que eu trabalho. Então, eu procuro sempre um modelista que ele já teve experiência de bancada ou de produção da joalheria. Que ele trabalhou incubado lá, que ele teve toda a ideia de como é feito ou construído uma joia do começo ao fim. Toda a ideia. A Adriele tem uma boa experiência, já conversando com ela, ela me explicou que ela desenhava. Então, essa experiência, essa noção de desenho
ela dá uma noção muito legal entre o 2D e o 3D da peça, o desenho manual. Então, ela já trabalhava com vistas. Isso facilita tudo, né, na hora de construir uma peça no desenho 3D. Então, o tempo de modelagem. Por que o tempo de modelagem? Porque, na verdade, assim como nós que somos produtores, ourives, cravadores, enfim, joalheria em geral, os nossos primeiros anos eles foram de aprendizado, ou seja, nós erramos muito. Então, é tentativa e erro, não tem jeito. Então, assim, hoje, tem muitos modelistas que se oferecem serviço para mim, né? Eu tô precisando de serviço e tal. Então, eu deixo... Não é que eu fico escolhendo, é que eu vou deixar ele trabalhar. Ele ter a experiência dele, depois nós vamos trabalhar junto, mas não descarto, não. Eu acredito que ele tem que ter experiência e tal. Às vezes, se eu tenho possibilidade de explicar isso para ele, eu explico, e se não, eu espero um pouco, deixo em stand-by. Então, isso é importante nas informações que você precisa ter na escolha do modelista também. Então, são esses dois requisitos. Um terceiro, ele já vai partir para a modelagem prática. É bem dinâmico isso. Quais as informações que eu preciso passar para o modelista construir a joia? Então, nós falamos na última live que para se construir uma joia perfeita, a gente precisa perfilar joias para o modelista. O modelista não está na nossa cabeça, né? Então, às vezes, é interessante isso, que às vezes eu falei assim, pera, mas ele não está entendendo o que eu estou falando? Não, ele não está entendendo porque quem visualizou fui eu, de fabricação de joia. Porque você entender como que a joia precisa ser concebida antes dela ficar pronta, é uma noção que não adianta, é experiência. É a experiência que vai te dizer. Então, voltando lá no primeiro e no segundo tópico, a experiência desse modelista, a escolha desse profissional, as informações, ou seja, a experiência dele, é tudo isso. O que eu entendo que ele entende? Eu como fabricante, eu como ourives, o que eu estou entendendo que esse modelista está pronto? Ele está pronto porque ele já tem essa visão na cabeça dele de como a joia ficou pronta, sabe? Você falou assim, uma navete, uma baguete, a cintura, rondis, peão. Então, todo esse linguajar que é propriamente da ourivesaria, ele já entende, né? Então, fica muito mais fácil essa conversa, né? Então, é importante que isso aí ele afinou. Foi em tentativa e erro, então ele chegou a entender que é complexo se criar uma joia, né? Então, eu perfilei a joia para o modelista, ele entendeu, fiz um croquis, nem que seja um rascunho ali, só para indicar para ele, medida da parte superior, largura, espessura, altura, enfim. Eu descrevo toda a peça para ele. E, se possível, se eu tiver um exemplo de imagem perfeito, ele vai ter uma ideia geral de como seria a peça, né? Então, basicamente, a gente trabalhou em cima desses três tópicos desses temas nas últimas lives. E assim, foi fenomenal, eu gostei muito. O que você achou aí, Driele, desse bate-papo nosso que, assim, não sei se foi diferente daquilo que você já tem de experiência, agregou alguma coisa? Agregou, sim, agrega muito, porque o seu conhecimento como produtor também traz mais conhecimento, reforça o que eu já sei, me traz novos pontos de vista que eu não... Porque, igual você disse, eu não estou na cabeça do produtor, não estou na sua cabeça, sim, né? E ajuda muito a conhecer e entender um pouco mais como você pensa. E como eu e você trabalham junto, acaba facilitando mais isso no nosso dia a dia, né? Então, é importante ter isso tanto com você quanto com outros profissionais da área, né? Essa comunicação. E o bacana é que todas essas nossas lives, né, foram em torno de comunicação e relacionamento, né, entre os profissionais, que precisa reforçar muito isso. Tá sendo muito frio isso, na verdade, né? E quando é muito frio, falta informação, as coisas não dão certo, o serviço não dá certo, né? As partes perdem. Exatamente. É justamente isso. Quando não existe uma clareza na comunicação, o resultado final é, de fato, às vezes um desastre, né? E aí acaba aquele jogo de empurra-empurra, um culpando o outro. Na verdade, às vezes a culpa é dos dois, tá?
talvez, né? Igual relacionamento, né? Um não pediu informação e o outro passou a informação errada. Então, ou faltou muita informação. Então, é bem complexo esse relacionamento mesmo. Dado também porque ele é à distância, né? Hoje, o home office, ele cresceu bastante. Então, a maioria dos designers que eu trabalho, eu não vejo eles pessoalmente. É tudo online. Tudo né? online. Isso não é online só agora na pandemia, já é online, pelo menos para mim, já faz uns 5 anos. Então, para você ver como que as coisas modernizou e, enfim, hoje a gente acha que tudo já está online. Não, mas já está online já faz bastante tempo. Já faz tempo. Eu tô desde 2012 trabalhando por conta e desde 2012 Caramba. eu já tenho cliente online. E até 2015, aqui em Rio Preto, eu tinha clientes que eu visitava toda semana. Mas depois eu mudei de cidade, acabou isso, e eu só tô com cliente online hoje. Não vejo ninguém pessoalmente. Olha, é justamente isso. E hoje o tema que nós vamos, na verdade, a gente vai quase que fechar essas 3 lives com essa resolução, né? Hoje nós vamos falar da modelagem à prova de falha. O que é uma modelagem à prova de falha? Então, qual o processo que o modelo vai passar? Quais os testes necessários que esse modelo vai precisar passar? E qual produtividade nós vamos conseguir com ele? Então, essa modelagem à prova de falha, ela tende a responder esses 3 requisitos, né? Ela tende a atender essas 3 demandas no nosso trabalho. E aí, desde quando eu tenho trabalhado com modelagem 3D e conversando com a Adriele já tem um conteúdo muito grande já nas redes sociais, no YouTube. Eu acho que seu primeiro conteúdo é de 2016 no YouTube, né? Andei, como diz, andei te stalkeando, né? Que dizem agora. Olhando assim para ter um panorama geral. Então você já tem bastante experiência nisso. E eu vim andando pensando sobre criar sei lá, que fosse algum processo simplificado para que ficasse meio patente, ficasse meio claro, tanto para o modelista 3D quanto para nós, orives e produtores, facilitar o processo na comunicação. E aí, pensando, esses dias, fiquei assim, molado com tanta informação, já tínhamos feito as lives, eu falei, preciso criar alguma coisa, e conversando com a Adriele falou verdade, precisa a gente achar alguma dinâmica. E aí eu criei um teste de modelagem composto por 3 etapas. Ele vai chamar teste CIT, C-I-T, que ele vai ser composto o CIT, né? São as siglas, criação, impressão e teste, tá? Então, assim, meio que uma sugestão para até todos os designers que já modelam e para nós, orives, usar esses parâmetros, porque a modelagem à prova de falha, se ela for seguida desses 3 processos bem elaborados, bem dinamizados, realmente você não vai ter erro. E não é assim. Quando eu iniciei, eu tinha uma crença de achar que eu vou passar o modelo para o desenhista, o modelista 3D, ele vai criar, eu vou imprimir e pronto, minha peça está pronta e aí vai dar tudo certo e aí eu vou fundir, dar acabamento e entregar para o cliente. Não é bem assim que funciona. Eu posso te dizer com grande experiência que não é assim. Por quê? Eu vou te contar o que já me aconteceu de errado. Já teve vezes de eu ver a peça pronta no 3D, achar que ela estava, medir, comparei as medidas, falei, certinho, já estava com o prazo em cima da hora, falei, ela vai chegar, eu vou fundir, e aí, tudo certo, né, é só entregar, fundir, acabamento, cravar e entregar para o cliente. E para minha surpresa, ela chega e aí a minha expectativa está toda errada ali. Falei, mas eu vi no 3D, então parecia maior, mas era menor, as medidas não batiam, não era bem aquilo, a simetria, o caimento, essa visão espacial. Falei, tá muito estranho. Às vezes as pedras não encaixavam,
E aí eu sempre ficava bolado, né? Eu falei assim, meu, onde que tá o erro? Eu falei, né? As primeiras vezes eu culpei o modelista, eu confesso. Coitado. E eu falei, meu, você fez alguma coisa de errado. Só que daí eu comecei, depois de algum tempo, começar a perceber que existia um processo que eu precisava respeitar e fazer com mais calma. Então, o desenho estava ok. Às vezes o problema estava na impressão. Então, a impressão errada, ela descalibrava todas as medidas da peça. A peça podia vir com uma espessura maior, com o encaixe das pedras menores. Quando a gente crava pedra grande, tudo bem, mas quando você crava pedra de 1 milímetro, 1,25, e se elas forem realmente muito calibradas, pode encavalar. Então, dependendo da peça, pode encavalar. E quem produz sabe que isso é um problemão. Então, não tem como reverter. Você já tem as pedras compradas, enfim. Então, falando dos erros, isso deu muito problema para mim. Ou às vezes eu esperava, na época eu terceirizava até a borracha. Então, chegava a borracha não injetava, e eu tinha problema na injeção, e eu falava assim, meu, e agora? Não tenho mais prazo, enfim. Então, eu comecei a perceber que eu precisava dar mais paciência para o processo, é o primeiro ponto, né? Tempo. Eu quero mais tempo para o processo. Então, assim, não é tão simples, sabe? Como, infelizmente, está sendo vendido. É o mercado mais lucrativo de todo mundo, não sei o quê, você vai ganhar muito dinheiro. De fato, tem muitos ouvintes aí que podem falar a grande realidade do nosso mercado. Nosso mercado não é tão fantástico como se imagina. Se ganha dinheiro, mas... Ganha dinheiro, mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer, e o processo é muito mais complexo do que se imagina. Não é assim tão simples. Não é de primeiro ano me formei e já vou sair ganhando dinheiro. Não, você pode ter certeza que eu, com experiência pouca de 18 anos, ainda estou aprendendo muita coisa e se tiver ouvidos aí ouvindo, vai concordar comigo, que não é tão simples. Então, assim, eu acabei criando esse processo CIT porque ele vai ser a prova de falha pelo seguinte quesito. Primeira questão, eu vou avaliar o desenho com calma. Por que com calma? Porque eu preciso entender se as medidas que eu passei, elas batem. Se a simetria, caimento, então eu preciso olhar com calma e, se possível, pedir a imagem no tamanho real da peça. Isso faz uma grande diferença. Quem tá me ouvindo vai perceber que, às vezes, você entra no site da Vivara, por exemplo, e você vai ver lá uma peça e fala, nossa, que peça maravilhosa, que grande e tal. Você vê lá as pedras, fala, nossa, pedra de... Inclusive, uma vez me perguntaram sobre uma peça ali, falei, deve ser brilhante de um ponto. No dia que chegou até uma para eu dar manutenção, falei, nossa, essa peça aqui no site parecia tão grande. Então, é o primeiro erro que eu vejo hoje, inclusive, no site, as peças estarem muito ampliadas. Muito ampliadas. Isso dá uma ilusão de ótica muito grande e você não tem a dimensão real da peça. Então, a primeira questão é você fazer a avaliação com calma da modelagem 3D, conferir com calma. Pedir o briefing, né, pedir as vistas e observar se é aquilo mesmo. Até porque, se tiver reajuste, você tem que fazer nesse momento, não é posteriormente, né, depois da impressão. Né? Aliás, você pode fazer depois da impressão, mas se tiver algum reajuste já importante, faça agora. O ideal. Mas aí tem o segundo ponto, que é a impressão do protótipo. A impressão do protótipo ainda vai ser passiva de falhas. Ela não é perfeita, porque as impressoras hoje existem inúmeras. Infelizmente, no Brasil, não existe, não só no Brasil, em outros lugares, mas aqui nós estamos usando impressoras sem parâmetros. O que é sem parâmetros? A calibragem das impressoras, elas são manuais. Quem imprime aí pode dizer com mais certeza do que eu. Se os parâmetros eles são manuais, se a calibragem das impressoras são manuais, ela é passível de erro, porque vai da experiência, né, de quem está imprimindo.
Não só isso, tem o processo de limpeza, tem o processo de cura, que tudo isso pode gerar um problema também. Então, são fatores importantes de serem observados. Mas, falando da impressão do protótipo, ali, você como Orives, eu como Orives, eu avalio se a peça ela está na simetria, no caimento, com o encaixe das pedras, vou testar as pedras e ver se está tudo batendo ok. Tá? E aí eu vou partir para o terceiro ponto. Você já faz o teste das pedras do protótipo? Eu já faço o encaixe ali, o testezinho. Né? Vejo se a medida está certa, se os granitos estão nos tamanhos certos, porque se não for impressora boa, a calibragem, o pessoal não está dando muita importância para calibragem de impressora, ou seja, estão usando para alta joalheria impressoras, até impressoras chinesas, elas dão um excelente resultado. Ok, elas dão, eu já vi muita coisa boa, mas para cravação, pavê ou detalhamento, já ela não dá um resultado tão bom. Então, precisa se observar isso. Então, pode ser que o desenho vai estar ok, você imprimiu, vai depender muito da impressora para ela dar o resultado fiel com o desenho. Já aconteceu descalibragem de pedra, para mim, já aconteceu acabamento em lugares que não dava para dar acabamento, então aquelas marcas do fatiamento. Já aconteceu numeração errada, que tem peças que você conserta a numeração, mas quando a peça é inteira, então não tem o que você fazer, você tem que voltar. Deu redução do tamanho do diário? Isso, deu redução do tamanho. Deu redução do tamanho diário. Então, isso dá-se o quê? Não só a impressão, o processo de cura também. Né? Ele pode influenciar ali na redução da peça. Então, são tudo isso que você precisa considerar na hora de imprimir um protótipo. Então, você precisa considerar o erro. Né? E, às vezes, o erro ele vai ser... Não que ele vai ser importante, mas que você vai precisar olhar a peça na sua mão para poder fazer os ajustes. A Adriele sabe que eu fiz isso no primeiro modelo que ela fez para mim. O modelo que a gente fez. E ela desenhou era um conjunto de 3 peças, e aí ela imprimiu. Eu ainda estou para passar os ajustes para ela, mas eu fui conferir pedra, espessura, caimento, ângulo, curvatura da peça, que eram peças específicas, eu tinha que conferir tudo isso. Por quê? Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tá, depois a gente fala da resina calcinada. E aí foi assim, eu tive que conferir tudo para ver se batia. Então, ia precisar de ajuste. Eu já tinha visto no desenho, só que eu falei assim, como vai precisar de mais ajuste, eu quero imprimir para ter certeza de outros ajustes. Então, é assim que funciona, gente. Não é aquela coisa, já vou imprimir, já vou fundir e acabou. Tem peças que até você vai conseguir esse resultado. São peças simples, básicas, não tem muita referência. Ou às vezes elas não precisam ser fiel no modelo, sabe? Isso daí é tranquilo. Mas quando você precisa de um modelo muito fiel aqui ao desenho, você vai precisar dar esse tempo a mais. Tá. Passado pelo teste da impressão, pela impressão do protótipo, nós vamos para o terceiro teste. Aí, o Benedito Vitor aqui, ele falou, vale a pena usar a resina calcinável? Que ele substitui a cera na prototipagem? Vale. Eu faço isso, viu, Benedito Vitor? Às vezes eu fundo a peça na resina direta e depois eu tiro o molde. Por que, Celso, você não tira o molde direto da resina? Dá para tirar? Lógico que dá para tirar, não é o problema. Mas eu gosto de dar um acabamento mais fino, eu gosto de dar uma alisada mais na peça e conferir ela melhor. Então, é um gosto meu. Falando de alta joalheria, é importante, porque se você tiver uma borracha bem feita, bem executada, você vai economizar muito no processo de fabricação, ou seja, a produção em série dela, você vai lixar menos, o polimento vai ser mais fácil, enfim, tem várias vantagens aí. Tá? Então, você já dá uma redução de peso, né? Falando do ouro, está mais caro hoje, então isso ajuda no peso final da peça.
Então, isso faz diferença sim. Então, esse teste de fundição, borracha e cravação, eu faço a partir do protótipo ok. O protótipo está ok, vamos para o processo, para o segundo, o terceiro e último item. Então, às vezes, eu até, dependendo da peça, eu até posso tirar ela já direto da resina. Então, eu tiro a borracha da resina e aí eu vou injetar. Então, se o teste de injeção está ok, se está saindo. Por que eu falo teste ok? A maioria das peças injetam tranquilo. É que tem peças, dependendo do detalhamento dela, eu vou precisar saber se vai sair na borracha. Exemplo, eu fui fazer um Espírito Santo, tirar a borracha do Espírito Santo uma vez, e a coroa do Espírito Santo, ela, na verdade, é uma auréola, né, que tinha na cabeça da combinha do Espírito Santo, ela estava muito fininha. Quem imprimia para mim foi muito legal, porque ele mesmo avaliou antes da impressão. Ele falou: Celso, pede para o modelista reajustar. Pede para ele engrossar aqui, passar um fio de suporte. Aí depois ele olhou a asa, falou: a espessura aqui está muito fina. Ele conferiu. Isso tudo vai dar problema para você na borracha. Olha só a importância de quem tem. Exato. A importância de quem está imprimindo para você saber das informações. Ele também corta a borracha. Meu parceiro o Jonatas da Jocan. Posso indicar ele aí porque é um cara excepcional, que é lá de Minas. Então, ele falou assim, então assim, toda peça que eu imprimo com ele, ele me dá o feedback. Celso, tem observação aqui. Por quê? Mas eu não sei dessa observação? Não. Porque essa observação só vai saber quem imprime e quem tira a borracha. Então, ele mediu lá no programa, Celso, a medida aqui está muito pequena. Porque no desenho, para mim, estava ok. Você vê, porque eu vejo o desenho como um todo, vejo as medidas, mas ele vai minuciosamente. Então, essa parceria de você ter alguém ali, na hora da impressão, é excelente. Então, aí, eu precisei reajustar a peça antes da borracha. Então, já era o fator. Porque se eu iria tirar a borracha daquela peça e ela não iria sair, não iria completar. Então, é por isso que eu falo que é importante você testar, fazer esses testes antes, porque na hora de você entregar a peça para o seu cliente, se você estiver em cima do tempo, você infelizmente vai ter muito trabalho. Você às vezes vai ter que fazer alguma parte ali até na mão. Então, para você ter bem ciência disso. Então, aí você vai fazer o teste de fundição. A fundição está ok, está saindo legal, a alimentação da peça, dos jitos. Depois eu vou fazer um vídeo, uma live, explicando mais detalhadamente esses processos com mais detalhes. Então, fiquem tranquilos, não se preocupem em perder essa anotação, que depois vocês vão ter ela mais fácil, tá? E aí o último teste, acabamento é tranquilo, porque daí eu já identifiquei o acabamento, tá? Acabamento, polimento é possível, não vou ter dificuldade, tá lisinho ali, enfim. Então vamos para o teste da cravação. As pedras estão cravando belezinha. A cravação, eu identifiquei isso aonde? Lá no protótipo, eu identifiquei, só que ainda elas podem dar alguma diferença após a fundição, tá? A cravação pode ser feita na cera, na resina ou depois da peça fundida. Celso, como você faz? Aqui, como eu trabalho para uma loja que a nossa produção é pequena e a nossa joalheria, eu posso dizer que é uma alta joalheria, eu prefiro cravar depois. É zircônia, não importa, mas eu prefiro cravar depois, porque eu consigo ajustar as pedras melhor, eu dou uma escariadinha ali, então tem o brilho do perluar, né? Enfim, eu passo o burilzinho nos cantinhos, às vezes para dar um brilhinho, para dar a impressão que foi feita à mão, né? Então, esses detalhes aí, eu prefiro, particularidade minha, eu prefiro fazer depois da peça fundida. Então, mas ela toda é possível ser feita na cera ou na resina, tá? Então, esse último teste da cravação vai ser o teste final. Então, a criação 3D estava ok, a impressão do protótipo estava ok, o teste da borracha, da fundição e cravação estava ok.
Perfeito. Ela passou pelo processo CIT. O que eu tenho aí? É quase como um selo de validação, um selo de metro, né? Vamos dizer assim. Né? Passou em todos os testes. Agora eu posso. Como eu vendo hoje modelagem a partir da borracha. Eu só vendo modelagem que eu testei. Né? Por que, Celso? Porque antes de eu prestar esse serviço, por que eu presto esse serviço hoje? Porque já prestaram um mau serviço para mim e eu falei assim, como podem fazer sabe, te vender uma borracha que não funciona? Uma peça que na hora que você vai cravar não dá certo, não tá legal, não tá calibrada. Enfim, então eu tive muitos problemas e prejuízos. Então, sanando todos esses problemas, falei, eu vou entrar nesse mercado não para ganhar dinheiro, porque meu propósito não é esse. No entanto que eu atendo poucos clientes, mas o meu conceito foi trazer essa experiência para todos esses clientes que eu trabalho, que eu faço essa prestação de serviço, e agora que nós estamos tendo a live, expor isso para vocês, que não é tão simples produzir uma joia, sabe? O processo, ele dá a impressão que ele é muito fácil, muito prático, mas não é. Então, uma joia ela precisa passar por todos esses processos para ela estar aprovada e apta para uma produção, seja produção em série, seja uma produção limitada, não importa. E dentro do seu processo, o CIT, né, o C, que é a primeira etapa é a criação da peça, né, que entraria o design e a modelagem 3D. E é muito bacana, porque na modelagem 3D, quando eu, modelista, e você, produtor, a gente sabe conversar e acertar todas as questões técnicas da produção, a gente já consegue arrumar, na verdade, evitar, né, não acontecer nenhum dos problemas que possam dar na frente. E uma coisa que eu já, do começo da carreira, né, que já aconteceu várias vezes comigo, foi dar problema na borracha. Então, hoje, eu tenho a noção de que, olha, eu preciso conversar muito bem com o meu cliente para saber tanto a tecnologia que ele tem disponível, quanto as espessuras que ele está acostumado a usar lá na fábrica dele, no produtor dele, para eu fazer o 3D de acordo, porque senão a gente não consegue, senão eu não vou fazer dar certo e a culpa fica para o modelista, né? E não é. Exatamente. É uma questão de acertar as informações e os processos. enfim, os processos, né? Outra coisa que já aconteceu comigo também foi de eu pegar a prototipagem antes de enviar para o meu cliente e eu vi onde tinha dado defeito, uma falha na prototipagem, né? Então não foi falha do desenho 3D, foi falha na prototipagem que não completou algumas garras. Então eu acabei poupando. E como eu vi na hora, eu já tive como provar para o rapaz da prototipagem, né, o defeito, mostrei para ele corrigiu sem custo, levou mais um dia para o meu cliente receber a peça e meu cliente não teve nem um gasto enorme de tempo e nem de dinheiro, né, porque ele ia tirar a borracha, ele ia fundir e depois só que ele ia descobrir que as garras não estavam boas. E era num pedacinho invisível ali, né? E como modelista, nossa, faz. E como modelista, a gente que é modelista, a gente fez o desenho 3D, a gente sabe de todos os detalhes que a gente colocou ali, então fica muito fácil para a gente olhar para a prototipagem e identificar possíveis erros, possíveis falhas, né? Tanto nossa mesmo, né? Às vezes saiu uma espessura errada, ficou uma parte meio transparente ali, aí você vai conferir o desenho e se realmente na hora, por algum motivo, errou, né? E aí tem como a gente corrigir antes. Exatamente. E já aconteceu, o pessoal, sabe, às vezes por questão de falta de tempo, eu tive que praticamente esculpir, às vezes, algumas coisas ou acrescentar algumas coisas que faltavam. Então eu tinha que ir lá no ferrinho de solda, pegar uma cerinha, completar, ou às vezes com uma broquinha, fazer essa correção. Então isso é horrível, porque é meio que, tipo assim, não vai ficar tão perfeito quanto a impressão, mas às vezes você precisa corrigir. Às vezes vai ficar imperceptível depois, mas a gente que gosta de tudo bem executado, a gente fica ali com aquela pulga atrás da orelha, fala, não deveria sair assim. Eu lembro
acho que umas 3 semanas, eu precisei fazer uma meia aliança para um cliente e, para vocês terem ideia, ela precisava cravar na cera. Detalhe, esse cliente nunca cravou na cera. E eu falei assim, bom, eis um desafio, né? Porque quem já tem experiência, às vezes é complexo, quem não tem experiência é mais ainda. E aí, a outra questão, as pedras eram de 2 milímetros e 2,5. Então, elas precisavam ficar bem cravadas. Né? Igual, quando as pedras são muito pequenininhas, se ela entrar apertada na cera, ela crava. Né? Não é o caso das pedras grandes, elas precisam encaixar nos vãozinhos que fica na garra, né? No pezinho ali. Então, o que eu tive que fazer? Por falta, o modelista não conseguiu fazer essa ajustagem. Eu tive que pegar um chapéu chinês, que é uma fresa, e fazer o encaixe. Eu fiz o encaixe em todas as pedras, pedi para ele abaixar, enfim. Aliás, eu mesmo dei uma baixadinha e fui fazendo encaixe. Falei, agora ela vai encaixar. Tirei a borracha e fiz o teste. Perfeito. Fiz até aí, para ajudar meu cliente, eu fiz um vídeo, um tutorial. Ó, você vai pegar assim com o perluar reto, assim, espessura assim, o encaixe você vai deitar de... Expliquei para ele tudo. E tudo aí, certinho. o que foi gratificante. Primeiro, que funcionou para mim aqui, já mandei umas amostras cravadas para ele. Ele chegou lá e ele fundiu, acho que umas 30 meia aliança. Todas saíram perfeitas. Fora que acertar uma fundição de pré-cravado na zircônia também já é outro. O pré-cravado já é outro desafio. Então, assim, foi um desafio ele cravar e ele fundir, saiu tudo perfeito. Então, isso é gratificante de ver. Tenho conseguido, mesmo que eu não sou modelista 3D, dar esse mercado e, com os modelistas 3D que eu trabalho, eu passo essas dicas, ó, faz assim, faz assado, funcionou, é assim que funciona, enfim. Às vezes eles me ensinam também alguns detalhes, então é importante essa parceria. É importante a gente entender que ninguém sabe tudo, sabe? E nós dependemos e precisamos um do outro para conseguir executar um trabalho bem feito, né? Então, a joia, ela não nasce do dia para a noite. A gente vê lá uma Van Cleef, uma Gaster, uma Vivara, uma Bulgari, uma Cartier, vê a peça pronta. A gente imagina que o processo foi muito rápido. Por eles, mesmo que eles tenham grandes investimentos e toda a tecnologia de ponta, não é rápido. Não. Sabe? O processo é com calma, porque eles precisam pensar na didática, né? De como tudo isso funciona, se vai funcionar perfeito, porque não é uma pessoa que está fazendo, são várias pessoas, são uma linha de produção grande. Todo mundo precisa trabalhar coeso ali. Então, não é simples. Então, o que se ganha quando essa modelagem está bem executada? A gente ganha produtividade. Produtividade, o que isso significa? Economia de tempo, economia de dinheiro e economia de um fator muito importante, mão de obra. Que mão de obra hoje está, de bons profissionais, está escassa ou ela é muito cara. Então, pensem nisso, que quando nós trabalhamos com a modelagem 3D, ela simplifica o processo, entre aspas, né, da produção, né? Ela vai te trazer uma economia do gasto financeiro, porque hoje não são mais orives fazendo as peças uma a uma, peça por peça, ela é feita em série. Então, pensando nisso, você ganha com todo esse processo bem executado. O acabamento ele vai ser muito mais simples, sabe? Às vezes tem peça que, se você fez um processo de acabamento antes de tirar a borracha, você vai passar uma lixa 600 na peça, dá um bombe, um eletropolimento, a peça já sai quase brilhando. Aí rola um polimento de leve e a cravação está perfeita. Então, é uma economia muito grande de tempo. Quando eu trabalhei na fábrica, lá em 2002, até 2005, nós lixávamos muito as peças. Nós lixávamos muito, porque
o acabamento da cera, né? Antigamente não tinha esse revestimento de qualidade, que também era um fator importante. A cera de injeção também não era a que tem essa tecnologia de hoje. Então, todas as coisas que influenciavam. A borracha era diferente, enfim. Então, o acabamento também era um pouco mais trabalhoso. A cravação era mais trabalhosa, porque eu era cravador na época da fábrica, então eu precisava deitar as garras em cima da pedra. Então, ou seja, eu cravava uma média, para vocês entenderem produtividade. Aí é o João Marcos falando, ó, que ele que era da produção da fábrica, e era ele que era, ele que montava os tubos, injetava as peças. Então era 3 tipos de lixa, ó, 280, 320, 360. Na época não tinha nem lixa 400. E era um acabamento super chato. E eu como cravador, eu tinha que deitar a garra em cima de todas as pedras. Então eu tinha uma produção média de 500 a 700 pedras. Hoje, com a cravação na cera, consegue se cravar de 2.000 a 5.000 pedras. Olha só a diferença. Dia por dia? Eu conheci uma... Por dia. Eu conheci uma menina aqui em Bauru, ela chegava a essas 5.000 pedras, quase 5.000 pedras por dia. Ela era muito rápida. Então, é outra produtividade. Então, assim, a modelagem 3D, ela veio para trazer essa simplificação no processo. Mas para chegar nesses resultados, você precisa de um fator muito importante, experiência. Né? E essa experiência é de quem? É do Orives e é do modelista. É uma experiência participativa, né? Do modelista, dos dois juntos. Porque se eles não tiverem bem ajustado, vai ter problema no processo e no resultado final. É por isso que eu bato tanto na tecla aqui no meu canal, aqui no meu Instagram, no YouTube, do modelista 3D, conhecer todos os processos de produção e ir atrás de experiência, né? De conhecer a fábrica, ou no caso, né? Eu dou fazendo uma propaganda já, aproveitando, né? Eu dou o curso de modelagem 3D, onde eu passo toda a informação técnica junto, porque eu não vejo, eu sinceramente, depois de todos esses anos de trabalho, eu não vejo que o ensino do desenho de joias 3D não deveria andar separado da informação técnica. E a maioria dos cursos é separado. Você vê primeiro só a informação de usar a ferramenta do Rhino, mas isso não traz a informação da produção de joia. E aí as pessoas saem, acham que já são designer de joias, porque tem esse conceito vindo do curso e acaba errando um monte, né? E não precisava ser assim, se isso já começar do jeito certo. Com a informação certa, né? E faz toda a diferença você conhecer e saber os processos, porque é uma sequência. Não sei se todo mundo tem essa dimensão, cara. A joia é como se ela fosse rolando em todos os processos e passando ali. Cada processo vai dar um acabamento diferente nela, né? Vai trabalhar com a joia de uma forma diferente. Então, eu não sei se todos entendem a responsabilidade disso, né? Não é uma receita de bolo, né? Cada peça é de um jeito diferente, é uma produção, cada peça é uma receita diferente. É essa a questão. Tanto desde a modelagem 3D quanto na produção, né? E aí tem que unir tudo isso. Então, cada cliente é sempre uma conversa diferente para cada peça. Exato, você falou uma coisa interessante, o pessoal hoje eles querem uma receita de bolo ou um padrão, tudo discriminadinho. Inclusive quando fala de fundição, né, que fundição ainda tem sido um grande desafio na joalheria hoje, o pessoal fundir, tanto fundir resina quanto fundir cera, chegar a alguns resultados específicos. Então, não existe um padrão, porque basicamente vamos falar de 3 espessuras. Espessura leve, espessura fina. O que é uma espessura fina? 0,50, 0,60. Uma espessura média, 0,80, 0,90. Uma espessura mais grossa, 1 milímetro, 1,20, 1,30, 1,40.
Existem joias nessa espessura? Existe. Tá? Então, para cada medida, mais ou menos aí eu coloquei, você usa um parâmetro diferente de desenho, um parâmetro diferente de injeção da peça, de calibração, calibração e temperatura, muitas vezes, da injeção do protótipo, da peça na borracha e da fundição. Né? Isso influencia até na montagem da árvore. Então, se eu vou fazer uma fundição de peças mistas, eu preciso saber qual que é o balanceamento que eu faço. Né? Eu lembro do João Marcos me explicando isso quando eu comecei a entender o que é uma montagem de um tubo, e ele sempre explicou como que corria o metal ali e tal. Só que antigamente a gente não tinha tanta dificuldade porque a espessura, o ouro era mais barato, né? Eu sou da época que o ouro era R$36. Então faz um pouquinho de tempo, né? Então a espessura das peças eram mais grossas. Ao passar dos anos que o ouro foi ficando mais caro e foi mudando o acabamento, a forma da joia, tudo isso ficou mais fino. Então, precisa se ter uma expertise de como você monta uma borracha, como você injeta, como você monta uma árvore e também como você projeta o desenho, né? Então, tudo isso precisa estar muito bem ligado. O João Marcos falou uma coisa... Pode falar. Essa semana, eu peguei peça para fazer de um cliente que a espessura de chapa é 0,45. Nossa. Eles já trabalham com isso. Então, para trabalhar com 0,45, fundição tradicional não consegue. Ele tem uma endotherm, possivelmente, que é uma tecnologia diferente para incluir isso daí. Porque com os processos que a gente tem, eu não tenho nem injetor a vácuo, fundição câmara fechada, enfim, tudo isso faz diferença no resultado para esse produto. Então, você está vendo como tudo muda. E o João Marcos falou uma coisa aqui, que às vezes na mesma peça você tem espessura diferente. Isso eu não entendi se é uma pergunta, João Marcos, que na mesma peça espessura diferente, como o 3D se posiciona? O 3D se posiciona. Olha, o que eu posso falar nesses 3 minutos sobre isso? Eu analiso muito pensando na parte da injeção e na parte da cravação, né? Então, todas as peças que eu trabalho, geralmente elas têm, sim, mais de uma espessura. Por exemplo, no anel, a parte que vem aqui debaixo do dedo no anel, ele tem que ser mais grosso para ser mais resistente. A parte de cima, ela vai ser mais fina, vai ser escavada para trazer leveza na peça, principalmente quando a gente está falando de ouro, né? Por conta do valor que está hoje. Aí, se a chapa ela tem um pavê, uma cravação, então eu também tenho cuidado para não fazer aquela chapa tão fina, por exemplo, lá no 0,45, no 0,60, que é um comum muito grande aí, porque vai ter muito furo ali. Então, isso pode dificultar lá na borracha. Então, assim, é muito variável, é tudo muito variável de acordo com a peça, com o que tem perto, se está começando, se tem metal fino próximo, né? Caminhos finos de metais de metal e depois isso engrossa. Tudo isso eu paro para analisar pensando lá na borracha. E é claro, também tem a parte da borracha, né? Que eles colocam o suporte, os ditos, né? Para facilitar a injeção, né? Então, é um pensamento em conjunto, mas eu me preocupo muito com essa parte da borracha. Eu aprendi muito nessa parte. E de fato isso faz muita diferença, né? Saber que tecnologia que eu tenho, que maquinário eu tenho para produzir um tipo de peça. Então, quando algum cliente vai conversar sobre algum tipo de peça, se eu não conheço ele, a primeira pergunta que eu faço: qual a injetora que você tem, qual a fundição, qual o material que você trabalha?